Pessoal, tudo bem? Vamos começar a falar agora de Natal. A gente está próximo do Natal, temos aí acho que 7 semanas para o Natal. E eu quero começar a falar um pouco de Natal, para quando chegar a proximidade do Natal, a gente conhecer um pouco mais da história que aconteceu até que o Natal pudesse ocorrer. Então vamos lá. Com essa proximidade do Natal, todo mundo se alvoroça. Primeiro porque já começam a pensar nos preparativos da festa, né? É uma noite tão festejada, aí vem a lista de Natal, vem a lista dos presentes, os presentes que serão dados aos queridos, os presentes que serão dados aos não muito queridos e os presentes que serão dados por obrigação, que a gente sempre acaba dando algum presente por obrigação. Além disso, tem todo o alvoroço pra gente dar aquela olhadinha no calendário e falar, pô, vai cair no próximo de um sábado, próximo de um domingo, vou ter uma folga, não vou ter uma folga, dia 25 vai ser quando? Uma segunda-feira, vai emendar com domingo, e aí já tem todo esse alvoroço. Fora isso, ainda tem a noite de comilanças, né? Tem família aí que prepara muita comida, e aí meu pai tinha esse costume de preparar muita comida, e aí tem muita coisa pra comer. E aí tem muito doce, e aí a gente esquece o regime, a gente joga o regime de lado, a gente joga a dieta de lado, e aí a gente cai de cabeça naquela mesa cheia de gostosuras. Então o Natal traz muita coisa boa. O Natal traz uma sensação de família, geralmente você comemora com a família, os que têm a família próxima, os que podem ir próximo à família. Os que não podem comemoram com os amigos, mas também é sempre uma festa que une, é uma festa que traz união, que traz um sentimento de família. É uma noite que traz recordações também. Momentos bons, momentos que você vivenciou, traz recordações de pessoas que já se foram, mas de qualquer forma é uma noite que traz recordações boas. E a gente decora a casa, a gente coloca luzinhas por toda a casa, aquelas luzinhas piscantes fora de casa, nas sacadas dos apartamentos. E aí a gente deixa a casa toda alegre, a gente coloca pinheiros verdadeiros ou aqueles pinheiros artificiais. A gente junta a família para fazer a decoração do pinheiro. Alguns já põem os presentes e enchem a árvore de presentes embaixo. Outros têm a tradição do Papai Noel, que traz o presente no dia. Outros têm a tradição de dormir e no dia seguinte os presentes estão embaixo da árvore, porque o Papai Noel trouxe durante a noite. Não importa. Importa que assim, o Natal é uma data muito legal, o Natal é uma data comemorativa, o Natal é uma data muito família. Isso é bastante legal. Mas aí o que a gente realmente comemora no Natal? Eu até mudei a decoração para ajudar a gente a pensar nisso. O que a gente realmente comemora no Natal? A gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. E a gente acaba esquecendo disso. O Natal acabou virando uma data tão comercial que a gente acaba esquecendo o que a gente está comemorando. A gente acaba esquecendo de orar e agradecer a data, porque no dia 25 de dezembro nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. A gente acaba esquecendo de orar e agradecer que os 9 meses que antecederam esse nascimento foram meses de sufoco e dificuldade para José e Maria. Eles foram perseguidos, tentaram matá-los. Gente, aconteceu muita dificuldade até que Jesus pudesse nascer. A vida deles não foi fácil, a vida de Jesus não foi fácil. A gente esquece de orar e agradecer até mesmo pela comida que está na mesa. Então assim, eu quero aproveitar essas semanas agora para a gente falar um pouco de Natal, a gente ler um pouco da Bíblia, do que fala do Natal, de como foi a anunciação, de como foi a história, até que efetivamente chegássemos nessa cena aqui. E eu acredito que a gente chega nessa cena uma semana antes do Natal. E aí o que eu quero falar com vocês? Quero falar com vocês da Anunciação. Eu vou ler o texto porque ele é um pouco longo e ele tem algumas palavras um pouco difíceis. E é o texto que está em Lucas 1, 26, 28. 1 Lucas 26, 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem
cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, no entanto, o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aí tem um pouquinho mais em Mateus 1, 18, 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou-se deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Imagina como deve ter sido complicado para José entender toda essa dinâmica. Primeiro, Maria pensou: eu ainda não tive nenhum homem, então como que eu vou engravidar, né? Se a gente parar para pensar, isso já é difícil, imagina 2 anos atrás, 2000 anos atrás. É bastante difícil. Então, ela já teve uma dificuldade de entender como isso ia acontecer. E depois José entender que Maria, sem ter tido relação com nenhum homem, estava grávida. Ele ainda, com toda a sua bondade, ao invés de usar do que ele poderia, que era pegar Maria pela mão, levá-la em praça pública, chamá-la de mulher adúltera e apedrejá-la até a morte, que é o que muitos radicalistas fariam, até um pouco desses radicalistas que postam no nosso site fariam isso, né? Porque os radicais acreditam que a Bíblia deve ser seguida à risca e a mulher adúltera deve ser apedrejada até a morte. Então, assim, sem conhecer a história, o que ele poderia fazer? Tá grávida? Não é meu. Nós ainda não nos ajuntamos. Então ele poderia ter pego Maria, levado em uma praça pública, contado a todos que ela era uma mulher adúltera e ela seria apedrejada. E aí Jesus não teria nascido. Não. De tanta bondade que José tinha, ele pensou em deixá-la durante a noite. Ele ia deixá-la. Ele levaria a culpa de ter abandonado uma mulher grávida. Mas não. O anjo veio durante o sono e contou a história para ele, para que ele pudesse saber o que iria acontecer. Gente, essa é uma história que começa atribulada. Mas essa tribulação que ela começa é muito leve, vamos dizer assim. Ela continua bastante atribulada. E até que esta cena aqui possa acontecer, houveram muitas atribulações, muitas perseguições e muitas dificuldades. E é isso que eu quero conversar nos próximos artigos, para que com a chegada do Natal nós conheçamos melhor a história de Jesus, do nascimento de Jesus, e com a chegada do Natal nós saibamos realmente o que nós estamos comemorando. Então vamos lá, vamos seguir os próximos artigos,
Vamos divulgar para os nossos colegas para que eles também possam conhecer. E eu continuo desafiando vocês a serem felizes e a mudar a vida de vocês. 7 dias com Deus e a vida de vocês muda. Acreditem em mim. A minha vida mudou muito e a vida de vocês pode mudar. Deus não é seletivo. Deus não é preconceituoso. Deus ama todos. Deus não faz seleção de quem Ele vai ajudar. Deus ajuda a todos. Deus quer todos os seus filhos com Ele. Deus não quer só este filho ou só aquele filho. Deus quer todos os seus filhos com Ele. Então, permita que Deus entre na sua vida. E a partir do momento que você permitir que Deus entre na sua vida, se houver necessidade de fazer alguma mudança na sua vida, Deus fará. E aí a sua vida se tornará maravilhosa, como a minha vida está. Acredita nisso. Uma ótima semana para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse artigo e eu espero que vocês gostem dos próximos, porque eles vão contar uma história muito bonita, uma história muito interessante e uma história que termina no nascimento de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.